Olá, povo de Deus! A paz do Senhor? Eu tenho uma mensagem para abençoar você e a sua família, e você também que está envolvido nas greves dos caminhoneiros. Que Deus possa abençoar. Vamos meditar uma mensagem por título Superando a Crise, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 6 a seguir, que diz assim: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimam, e os expeli de diante de vós. E ai de vós, dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfá, que pertencia a Joás, Abiezita, o Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Amém? Meus amados e queridos irmãos, você já deve ter ouvido falar sobre crise, né? Crise é algo que acontece na nossa vida quando menos nos esperamos. Por quê? Porque muitas das vezes um paradigma não consegue acompanhar mais a ciência. É motivo de crise. Crise acontece quando uma situação chega de encontro com as nossas vidas, quando menos nós esperamos. Estamos vivendo um momento no nosso país de crise, mas é no momento de crise que existe uma solução. É no momento de crise que existe um mover de Deus para com as nossas vidas. E quando olhamos para esta palavra, vemos Israel se escondendo nas covas, se escondendo em montes, fugindo da crise, fugindo de um momento em que os midianitas estavam saqueando a sua colheita. Israel plantava e não colhia. Os inimigos vinham e colhiam em vez de Israel colher. Israel então começa a esconder. Ou seja, Israel está escondendo o seu território mesmo. Israel não está encontrando defesa nenhuma. Israel está tentando fugir do problema. E será que é diferente para esses dias? Existem pessoas que estão lutando sim para conquistar algo, para recuperar algo. Por exemplo, os caminhoneiros, parabéns a vocês que estão lutando, que estão reivindicando um direito que vocês têm de defender o pão de cada dia. E alguém está extorquindo vocês. Vocês estão corretos. Mas existem outras pessoas que estão se escondendo. E não é bom quando nós escondemos do inimigo no nosso território. Israel estava se escondendo do inimigo. O inimigo estava saqueando. E quando nós escondemos do inimigo no nosso território, significa que perdemos a nossa defesa. Estamos dizendo que não temos condições de lutar. Estamos afirmando que não temos defesa. Israel estava nessa posição. Não tinha mais defesa. E a defesa de Israel era o Deus de Israel, Deus poderoso. Era o Deus quem defendia Israel. Israel havia perdido a confiança em Deus. Israel havia perdido a sua fé em Deus. Por quê? Porque não é Deus que rompe aliança com o homem. É o homem que rompe aliança com Deus. E Samuel é o grande profeta, que é escritor
segundo os estudiosos, do livro de Juízes, como também do livro de Ruth. E é interessante perguntarmos como estava o contexto da época de Samuel. O contexto da época de Samuel não estava muito bem. Havia crises, havia pessoas que saíam da nação para ir para outra nação em busca de melhor condição, como foi o caso de Elimeleque, né? E Noemi, com seus dois filhos, Malom e Quilom, que foram para Moabe em busca de melhores condições de vida. Mas chegando lá, as coisas aconteceram totalmente ao contrário. Ou seja, eles perderam a sua família. Parte foi destruída. Mas o que acontece? O que acontece é que Deus tem poder para trabalhar no nosso erro. Deus tem poder para interferir na nossa história. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Só pode interferir no tempo, na história, quem está fora do tempo. Então você que nos ouve aí, você sabia que Deus pode interferir no nosso Brasil? Você sabia que Deus pode interferir na situação que estamos vivendo? Pode sim, porque Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que muda o tempo, muda as coisas e muda a nossa história. Mas aquilo que nós temos que fazer, cabe nós fazer. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, cabe Deus agir por nós. Amém? Mas voltando para o assunto. O inimigo, então, começa a saquear. Mas existe uma pessoa ali, chamada Gideão, que se posiciona diferente. Ele se posiciona agora no lado contrário. Ele começa a malhar trigo no lagar, um lugar onde era usado para fazer vinho, né? Para pegar uva e moer ali. Então ele começa a levar o trigo para o lagar e pisar ali no trigo para tentar despistar o inimigo. Tentou despistar a atenção do inimigo. E daí o que acontece? O Senhor visita Gideão através do anjo, que já é um chamado na teologia de teofania ou cristofania, o significado do anjo. E começa então a falar com Gideão. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E começa a falar algo da parte de Deus para Gideão. Gideão começa, talvez, quem sabe, a não acreditar. Começa a questionar e não se conformar com a situação e dizer, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco? Talvez quem sabe você, que é servo de Deus, está muitas das vezes perguntando, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco? Olha, é questão de você entender. Deus, ele tem o poder para agir na situação em que estamos vivendo. Por quê? Porque a situação em que estamos vivendo não pode limitar a Deus. Então eu incentivo você a fazer como Gideão. Não se conformar, mas acreditar que Deus pode interferir. Mas faça como Gideão. Ande na contramão. Não fique como todo mundo falando só na crise. Só tendo isso como diálogo. Use palavras de bênção. Comece a profetizar sobre a nação. Comece a profetizar sobre a crise. Porque Deus não nos chamou para termos um espírito de fraqueza, mas um espírito de moderação. Então eu deixo esse grande exemplo para você. Os midianitas só podem ser vencidos se nós nos posicionar de maneira diferente. E depois o que aconteceu com Gideão? Gideão foi quem Deus usou. Deus levantou Gideão como juiz, nesse momento de crise, para mudar a história da nação de Israel. E no momento de crise que nós estamos vivendo no nosso país, você quer ser mais um para reproduzir o que está acontecendo? Ou você quer ser alguém para ser usado por Deus para mudar a história da nossa nação? Faça como Gideão. Gideão acabou sendo juiz de Israel, porque ele pensou diferente no momento de crise. E Deus, nesse momento de crise, está querendo levantar jovens, está querendo levantar pessoas que enxergam o Brasil de outra maneira, que enxergam a oportunidade mediante a crise, porque quem nos garante vitória é o Deus poderoso. Eu quero orar por você e pela nossa nação brasileira, e também por esse momento de crise em que existe essa greve dos caminhoneiros, que Deus possa intervir, que Deus possa trabalhar em nosso favor. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, confiamos em Ti, Pai. E declaramos que Tu és Deus de Israel, mas Tu és Deus que ama também o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, existem pessoas que estão abaixando a cabeça. Existem pessoas que estão tristes, Senhor. Estão vendo a sua colheita sendo colhida pelos midianitas. Senhor, mas do mesmo jeito em que Gideão estava malhando trigo no lagar, existem pessoas também que estão fazendo isso.
Que o Senhor possa olhar, Senhor, para aqueles que estão fazendo a diferença, andando na contramão da crise, e chamar de varão valoroso. Que tu possa, Senhor, estender suas mãos sobre essas vidas, levantar, fortalecer, sustentar e dirigir, porque tu és o grande e poderoso. Senhor, guarda a nossa nação. Livra a nossa nação da mão dos midianistas. Proteja, Deus. Nos ajude, Senhor, a viver um momento olhando para o Senhor, firme e confiante que, por mais que tudo pareça estar perdido, as tuas palavras não caem por terra. Senhor, abençoe essa pessoa que nos ouve. Que essas pessoas possam, Senhor, lembrar dos seus princípios nesse momento. E que o inimigo, que o inferno, possa ser mais uma vez envergonhado. Assim, ora em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, povo de Deus.